Olá, boa noite. Vocês me escutam? Me deem um sinalzinho aí de que vocês me escutam. Boa noite. Vocês me escutam? Áudio tá ótimo, obrigada, Tiziana. É que eu troquei o microfone e aí eu realmente estava aqui insegura com ele. Que bom vê-los. Sejam bem-vindos. Vamos hoje fazer aí a nossa segunda live, né? O nosso segundo tema. Um tema extenso, não é um tema simples, né? Se acontecer de chegar o tempo da live no Instagram, que é de 1 hora, né? E a gente não conseguir concluir, fiquem tranquilos que eu volto, ela vai cair, aí eu volto, porque realmente o tema é bem denso, né? Então eu vou fazer um esforço para que a gente possa fazer aí um bom, uma boa live, tá? Hoje eu não estou, né? Para quem estava comigo aí na live de terça-feira, hoje eu não estou usando o OBS, né? Hoje eu estou usando o StreamYard, então estou mais tranquila, é um terreno mais seguro e muito mais prático. Olha aí o Johnson, olha, você vai ter que passar nesse concurso, viu, Johnson? E estou torcendo por todos vocês, gente. Bom, então vamos iniciar, né, ali para a gente aproveitar ao máximo o tempo no Instagram, tá bom? Na medida que eu for falando, vocês podem ir colocando as perguntas de vocês. Amanhã também eu vou abrir uma caixinha de pergunta, então o que vocês não conseguirem perguntar aqui, por favor, coloque lá na caixinha, né? Que às vezes até ajuda, a gente faz ali uma fala, né, mais organizada, né? Então, fiquem à vontade para perguntar, tá? Não imaginem que é uma pergunta boba, nada disso, porque de fato é muita informação, tá? Então, por favor, fiquem à vontade para fazer as perguntas que vocês quiserem, ou aqui ou lá na caixinha do Instagram amanhã, quando eu colocar lá. Tudo bem? Então vamos iniciar, né? Porque a gente tem 50 minutos, 1 hora, na verdade, né? Então vamos lá, né? Essa apresentação que eu vou fazer aqui, eu vou disponibilizar lá o meu e-mail e quem quiser receber ela em PDF, manda lá o e-mail que eu vou pedir, que eu mando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje a nossa conversa é sobre a Lei 12.772 de 2012, que fala sobre os planos de carreiras do Magistério Federal, tá? Só que a gente vai falar especificamente sobre o plano do magistério do ensino básico técnico e tecnológico. Então, a lei, ela possui duas carreiras bem definidas lá. Mas antes de falar da lei em si, eu queria fazer fazer um alerta, né, na verdade, para vocês. Todas essas legislações, e aí eu destaquei aqui as três, que a gente já conversou sobre a Lei 11.892, né? Hoje estamos conversando sobre a 12.772, e vamos, na próxima quinta-feira, fechar esse ciclo de lives com a lei, com a LDB, que é a Lei 9394 de 96. Essas leis, elas se articulam, elas se complementam, elas acabam ali tendo muitos entrelaçamentos, tá bom? Então, hoje a gente está falando sobre a carreira BTT, na quinta-feira a gente vai falar sobre a LDB e vocês vão ver que tem pontos que vão ligar, né, essas leis,
tá bom? Então, fiquem atentos a essas articulações. E agora, começando a falar da Lei 12.772, um ponto que eu já quero também ressaltar aqui, porque a gente não vai discutir, é que nós temos regime jurídico estabelecido pela Lei 8.112, né, de 1990. Esse regime jurídico é para todos os servidores, né, do Magistério Federal do nosso país, tá bom? Então, vamos lá, feito o adendo. Então, vamos lá, né? Nós temos na lei, como eu falei, as carreiras e cargos do Magistério Federal. Mas o que compõe o Magistério Federal? A carreira de magistério superior, que é uma carreira das universidades, então os profissionais que estão nessa carreira são os professores das universidades que atuam com a educação superior. Tanto que o nome da carreira é exatamente esse, né? Magistério Superior. E esses profissionais, eles estão lotados exatamente nas instituições de ensino superior que são vinculadas ao MEC. Aqui eu quero fazer um adendo da palavra vinculada. É muito comum na legislação e nas práticas, né, as pessoas confundirem a vinculação com a subordinação. Então, as instituições federais, os institutos federais, como as universidades, né, enfim, as instituições da rede federal e as universidades, elas são instituições vinculadas ao Ministério da Educação e não subordinadas, né? Por que isso? Porque nós somos autarquia, então nós temos autonomia didático-pedagógica, autonomia administrativa, e isso é uma característica das instituições vinculadas, tá bom? E, além dos cargos, né, dessa carreira, tem também um cargo isolado vinculado a ela, que é o de professor titular. A outra carreira, que é a que nos interessa nesse momento, é o magistério do ensino básico técnico e tecnológico, que contempla as instituições vinculadas ao Ministério da Educação e também ao Ministério da Defesa, porque os professores da BTT, diferentemente dos professores do magistério superior, eles não são exclusivos dos institutos federais. O professor EBTT, ele está em todas aquelas instituições da rede federal, né? Colégio Pedro II, os Cefetes, os institutos federais, e também ao Ministério da Defesa, que tem aquelas escolas cívicos, né, militares, as escolas militares. Então, está lá o professor EBTT também. E também está nos colégios de aplicação das universidades. Então, por exemplo, aqui no Acre, nós temos o colégio de aplicação, né, da UFAC, lá tem os professores EBTT. Então, o professor EBTT, ele é o magistério do ensino básico, técnico e tecnológico. Então, a gente vai usar muito o termo EBTT mesmo, tá? Claro, não é uma carreira que foi criada agora, na verdade, essa aqui é uma atualização feita já a partir das experiências, né, e do amadurecimento do próprio funcionamento da rede federal, tá? Que foi feito em 2012, inclusive após muitas negociações de uma greve, né? Os cargos isolados, tanto os que são, né, destinados às universidades, como os que são destinados à rede federal, às instituições de educação profissional e tecnológica, eles têm como objetivo contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento das competências e alcance da excelência no ensino e na pesquisa. Esses cargos isolados, eles têm características diferentes do cargo EBTT, docente EBTT, né? Ou do professor do magistério superior. Ele tem alguns requisitos diferentes, e aí a gente vai ver isso. Bom, o que é que o professor EBTT faz, né? Quais são as atividades do professor EBTT? Aqui tem uma tríade que a gente fala muito, né, tanto nas universidades como na rede federal, né, nos institutos federais em especial, que é composto, então, pelo ensino, a pesquisa e a extensão. Então, vejam que eu usei aqui essa imagem de tríade mesmo para caracterizar que são as ações finalísticas da instituição. Lembrem que está lá nas finalidades, né?
a ofertar a educação profissional e tecnológica, promover a pesquisa aplicada, promover programas de extensão, então está tudo lá naquelas finalidades. Então, são atividades fins da instituição, né? São as nossas atividades finalísticas, tá? E aí temos também, quer dizer, além de fazer ensino, pesquisa e extensão, o docente ABTT, ele também pode fazer atividades de gestão institucional. E atividades são essas? Direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência, além daquelas que são previstas na legislação específica. Lá na LDB, não vou lembrar agora, deu branco, artigo 12 ou 13, nós temos as incumbências dos docentes, né? Então, para nós também se aplicam aquelas incumbências, tá? E aí tem uma listinha lá que nós vamos conversar quando formos falar sobre a LDB, tá bom? Bom, a carreira BTT, ela vai, então, ser destinada, né, a gente já comentou, a profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal docente no âmbito da educação básica e da EPT, da Educação Profissional e Tecnológica, né? Lembrando aí dos colégios de aplicação, também nós também temos educação básica, Colégio Pedro II, todos têm educação básica, né? E nós fazemos educação profissional também articulada à educação básica. Então, é para isso. E aqui começa a entrar uma partezinha mais complexa. Tá pequenininho, mas vocês estão conseguindo ver aí, eu procurei colocar algumas cores nessa escadinha, né? Isso aí é a nossa carreira, né? Então, a gente tem aí, quando a gente ingressa na instituição, a gente vai, então, desenvolvendo a nossa carreira, né? E aí, isso é feito com tempo, né? E qualificação, né? Avaliação, tá bom? Então, vamos lá. Até agora, tranquilo? Vocês estão tão quietinhos? Sim. A senhora já viu algum concurso para esse cargo? Eu pesquisei e não achei nenhum para as IFES. O que acontece com o cargo isolado? Geralmente, eu não sei te dizer, eu verdadeiramente não sei te falar se alguém que não é servidor pode concorrer a esse cargo, tá? O que acontece? Quando a gente que já é servidor da casa, quando chega no último nível, aí a gente faz o concurso para ser titular, tá? Eu não vi na lei nenhuma clareza, né? Pelo menos não vi, de que ele pode ser aberto para quem não tem já um vínculo, mas também não vi que é só para quem tem vínculo. Mas o que a gente percebe, o que a gente pratica, né? O que é praticado, é que, de fato, esses cargos eles são ocupados pelos próprios professores da instituição que já chegaram nesses requisitos, tá? Mas eu vou até procurar me informar e de repente faço amanhã um postzinho só para confirmar, tá? Porque eu também tenho esse entendimento que você está tendo, de que pela lei não há um impedimento, mas a lei também diz que não pode, né? E aí na administração pública a gente tem uma coisa, não é porque a lei diz que não pode que a gente pode, a lei tem que dizer que a gente pode, tá? Na administração pública eu tenho que fazer somente o que a lei deixa claro que eu posso fazer, né? Não está na lei, então a gente não pode fazer. Esse é tem até um ditadozinho que eu nem me lembro mais dele, porque faz tempo que eu não mexo com isso, né? Mas o fato é que a gente só pode fazer se tiver expresso em lei, tá? Ou tiver alguma previsão de alguma forma, tá bom? Bom, então aqui nós temos a nossa escadinha, tá? A nossa escadinha. Opa, minha câmera desconectou, mas vocês estão me ouvindo? Pronto. Vocês estão me ouvindo? Eu tirei aí a câmera, né? Porque desconectou, eu não sei o que aconteceu aqui. Bom, então vamos lá.
Então, a nossa carreira, a gente vai se desenvolvendo nela a partir desses degrauzinhos aí que a gente vai subindo, né? Então, nós entramos no D1, todo mundo entra na carreira no D1. Mestre, doutor, graduado, todo mundo entra aqui no D1, né? Então, se vocês olharem as cores aí, eu separei exatamente por classes e níveis, tá? Vamos lá. Os dois quadradinhos verdes, está pequenininho, então eu vou ler. Tem o D1, 1 e o D1, 2. Os dois quadradinhos aí mais laranjas, tem o D2, 1 e o D2, 2. E os cinzas são os D3, 1, 2, 3 e 4. E os azuis são os D4, 1, 2, 3 e 4. Pronto. Isso aqui são as classes e níveis. Nossa carreira tem 5 classes e 12 níveis. Ah, professora, mas como é que eu diferencio o que é classe e o que é nível, né? Eu gosto de fazer analogias, né? Então, vamos pensar assim, o que é uma classe, né? A gente geralmente pensa numa classe uma turma de alunos. Então, vamos pensar que classe é o nosso conjunto de turma de alunos, e os níveis são os nossos alunos, né, individualmente. Então, é mais ou menos isso, né, para a gente entender a diferença. Classe é esse agrupamento, e níveis, né, são cada degrauzinho aí que a gente tem que subir, né. Então, nós vamos galgando esses degraus, entre eles são 24 meses de um para o outro. Né? Então, aqui, se a gente fizer a conta, vão ser 24 anos. Né? Então, quem entrar agora tem 24 anos para chegar no final da carreira. E aí nós estamos falando de final da carreira. Né? Então, é importante a gente visualizar isso. Chegou no D4, 4, ele chega no final da carreira, mas tem a possibilidade de, atendendo os requisitos, ele ingressar na carreira, no cargo de titular. Então, eu coloquei uma barrinha vermelha aqui exatamente para destacar que aqui não é só tempo, né, e avaliação de desempenho. Aqui tem um processo seletivo, aqui tem um concurso, tá bom? Então, não há garantia, ele pode não sair do D4-4, ele pode ficar ali. Por quê? Porque tem critérios para que ele seja titular, tá bom? Então, essa é a visão geral da carreira. Tranquilo, isso aqui, nós vamos precisar, é importante vocês terem essa imagem para a gente melhorar, né, compreender melhor os próximos passos. Tranquilo? Então, vamos continuar aqui. Aí, aqui, então, nós temos o ingresso, né, como é que é o ingresso na nossa carreira, né? Ele é exatamente por concurso público, que é isso que vocês estão fazendo, né? E o nível que pode ser exigido, a titulação que pode ser exigida é somente a graduação, tá? Somente a graduação. Nós não podemos exigir outra titulação, diferente das universidades que devem exigir o doutorado, tá? Então, tem essa diferença aí. Ah, por que os institutos federais não fazem concurso exigindo doutorado? Porque a gente não pode, a lei é muito clara, né, e ela estabelece que a exigência aí é, de fato, a graduação, tá bom? E temos, então, entramos todos juntos na classe D1 no nível 1. Pronto, todo mundo entra igualzinho, tá? E o ingresso no professor titular livre é BTT, porque vai ter o titular das universidades, lá da carreira do magistério superior. No EBTT é um concurso público de provas e títulos, por meio de edital, que é organizado em etapas e, de acordo com a lei, deve consistir de prova escrita, prova oral e defesa de memorial, né? Então, as instituições, elas regulamentam essa seleção, né? Para que a pessoa possa concorrer, ela deve ter o título de doutor,
é obrigatório o título de doutor, e, ou seja, de forma cumulativa, ela deve ter 10 anos de experiência ou 10 anos de obtenção do título de doutor, né? O que for usado, seja a experiência, seja o tempo, né, tem que ser na área de conhecimento exigida, né, no concurso, de acordo com as regras do edital. E quem elabora esse regulamento é o Conselho Superior, tá? Então, é uma situação regulamentada aí pelo Conselho Superior. Bom, para finalizar aqui, então, o professor titular livre docente, essa seleção, né, esse concurso, ele é organizado por uma comissão especial criada para isso, e ela é composta por 75% de profissionais externos à instituição, né? Então, é importante a gente ter essa clareza de que, nesse caso, sendo um processo seletivo que vai envolver servidores da instituição, professores da instituição, há a avaliação por pessoas externas, tá bom? Como que a gente se desenvolve, então, na carreira? Tá, vamos ver aqui o que o Johnson está dizendo. Eu entendi diferente. Temos 5 classes, incluindo o titular. Isso. E do D4 para o titular precisa de uma avaliação e apresentação. Isso, é isso mesmo. Isso. Ah, tá, que seria outro cargo, né? Não, é o mesmo cargo, é um código de vaga específico, ah, tem, tem critérios específicos, tá? Você entendeu certo, mas eu entendi o teu ponto, tá? Sim, mas ele não faz parte das classes mesmo, tanto que para acessar esse cargo você precisa fazer um novo concurso, um novo concurso, tá? Não é um concurso como você faz para a graduação, tá? Mas é isso mesmo, o cargo de titular, ele vai vir como uma possibilidade dentro da carreira docente, tá? Então vamos lá. Como é o desenvolvimento na carreira? E tem mais, nesse caso, o titular, ele vai vir como promoção, a gente vai já ver aqui, tá bom? Então, como é o desenvolvimento na carreira? De duas formas, pela progressão funcional e por promoção. Mas o que é isso, né? O que é progressão e o que é promoção? A progressão é quando a gente sobe aquela escadinha de um nível para o outro, mas se mantém na mesma classe. Então, quando eu passo do D1 para o D2, quando eu passo, né, do D11 para o D2, o D12, então eu mudo de nível, né? Eu não mudo de classe, tá? Então, a gente vai subindo ali, né, progredindo nível por nível, tá? Já a progressão, assim, e essa progressão, ela vai observar, ela tem critérios gerais e vai observar de forma cumulativa esses critérios. O cumprimento do interstício de 24 meses de efetivo exercício em cada nível, então, cada nívelzinho daquele a gente fica 24 meses, ou seja, 2 anos, e a gente também passa por um processo de avaliação de desempenho individual, tá? Que a lei também vai regulamentar o processo de regulamentar não, né? Vai prever a avaliação de desempenho individual. A regulamentação é do Ministério da Educação e das instituições. Aí a promoção é quando eu mudo de classe, né? Os meninos quando mudam da primeira série para a segunda série, né, promovido, né? Então, a promoção é quando a gente muda de classe, né, para outra subsequente. Para a promoção, também vai se observar o interstício mínimo de 24 meses no último nível de cada classe. Então, vamos pegar a primeira classe, que é a D1. Então, eu cumpro 24 meses na D1, progrido para o nível D1, 2. Aí eu tenho que cumprir os 24 meses nesse nível para poder mudar de classe e ir para a classe D2, tá?
também preciso ser aprovado em processo de avaliação de desempenho. Nesse caso aqui, a exceção é para o cargo de titular, porque é um concurso, tá? Então, aqui, ó, Johnson, né? Aqui vai entrar o concurso, tá bom? A avaliação de desempenho, ela é regulamentada, né, pelo Ministério da Educação ou pelo Ministério da Defesa, dependendo aí a qual ministério a instituição é vinculada. Ela deve contemplar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Ela é bem complexa, né? Então, ela vem as diretrizes gerais por esses ministérios e também tem uma regulamentação dentro da instituição pelos conselhos competentes. No nosso caso, né, no caso dos institutos, o Conselho Superior. Aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa, gente. Quando a gente fala de promoção, de progressão, as pessoas ficam muito ansiosas com a ideia de fazer logo um mestrado, um doutorado, né? E muitas vezes buscam essas formações no exterior. É preciso ter cautela quando você buscar cursos no exterior, porque esses cursos, eles precisam ser revalidados no Brasil, tá? Então, a gente tem muitas histórias de pessoas que fizeram mestrado no exterior, doutorado no exterior e que não conseguiram revalidar no Brasil. Então, prestem bastante atenção nisso e tomem bastante cuidado com as propostas muito fáceis de fazer mestrado e doutorado, tá bom? Tenham cautela aí para vocês não caírem em nenhuma armadilha. Bom, beleza. Aí a gente entra na carreira, né? A carreira, eu entro lá no D1, mas eu sou doutora, eu vou ficar no D1. Aí, gente, a lei traz uma vantagem, né, para essas pessoas que ou já têm uma titulação ou fazem essa titulação durante o seu estágio probatório. Que vantagem que é essa? Né? É a possibilidade de aceleração da promoção. Esse dispositivo de aceleração da promoção é uma forma de valorizar e de reconhecer a titulação daquele servidor que acabou de entrar. Então, ela é para os docentes aprovados no estágio probatório. Então, depois que você cumpre o estágio probatório, se você atender os critérios, os requisitos estabelecidos aqui, aí você tem uma aceleração, tá? Que a gente vai ver aqui como é que funciona essa aceleração, que é um pulo, né, um pouquinho maior na carreira, tá? Então vamos lá. Se você, depois, assim que termina o teu estágio probatório, tu entrou graduado, aí tu fez uma especialização durante o teu estágio probatório, e aí, quando tu terminou, tu tem o título de especialista, tu pode saltar para a classe D2, nível 1, né? Ah, mas não tem vantagem. Tem sim. Se você pensar que no D1 você fica 24 meses e no D1-2 tu fica mais 24 meses e tu salta para o D2-1, tu ganha aí um ano, né, tranquilamente aí nos 3 anos de probatório. Então, a carreira ela vai permitir essa aceleração, né? Que nada mais é do que um grande pulo, né? Esse pulo é ainda maior se você é mestre ou doutor. Então, você entra na instituição como mestre, né, ou doutor, mas entrou no D1. Terminou o estágio probatório, você foi aprovado, você passa, né, pela aceleração de promoção e vai lá para o D3-1. Tá bom? Vamos lá. Obrigada aí ao Orlando. Obrigada por estar aqui, Orlando. Então vamos lá. Agora vamos falar de remuneração. Até aqui tudo bem? Deu para acompanhar essa ideia da aceleração, desses pulinhos e dos saltos que a gente pode dar? E tava, que bom lhe ver, muito obrigada pela presença. Na verdade, estou vendo bastante colegas do SPAC, né? Isso é muito bom, né? Muito obrigada aí por estarem aqui, tá?
Bom, então vamos falar sobre remuneração agora, né? A remuneração, ela é composta por dois critérios. Um é o vencimento básico, o outro é a retribuição por titulação, que é a RT, né? Então é isso que compõe a nossa remuneração. O vencimento básico, ele é na própria lei estabelecido para cada carreira, classe e nível. Então, cada degrauzinho que a gente sobe, cada nível que a gente tem um acréscimo salarial. Tem, não vou iludir vocês, mas tem acréscimo salarial que é de R$ 50, tá? Mas a gente segue, né? A gente sobe a escada, né? Para chegar mais na frente, né? E essas definições, elas estão no anexo da lei. Então, o que isso quer dizer? Que toda a nossa vida, toda a nossa história de remuneração do nosso salário passa pelo Congresso Nacional, né? Então, a gente fica realmente esperando, né, pelo Congresso Nacional aí aprovar a lei que o Executivo mandar, tá? Então, continuando. E aí a retribuição por titulação, ela também é definida para cada carreira, classe e nível, de acordo com a titulação comprovada, né? Então, vamos entender aqui por titulação, né, para esse conjunto aqui da lei, especialização, mestrado e doutorado, né? E aí, como a gente, né, para quem já trabalha, já tem essa percepção, a gente não são percebidos cumulativamente. Percebidos aqui no texto da lei é sinônimo de recebidos, né? Então, cuidado aí para quando vocês lerem essas palavrinhas que não é do nosso uso diário, né? A gente acaba se confundindo. Então, não percebidos cumulativamente, não recebidos cumulativamente. Ou seja, eu sou mestre, mas eu não recebo a RT de especialista e a RT de mestre, né? Eu só recebo uma, tá? Então você perde a mais antiga e fica só com a mais, né, recente. E aí, uma outra, né, um outro instrumento que a gente tem é o reconhecimento de saberes e competências, que é uma novidade ali da própria lei 12.772, tá bom? Esse reconhecimento de saberes e competências, ele é um processo em que se avalia saberes e competências do servidor, né? Então, a gente também tem níveis nesse processo, que a gente chama aí de, né, RSC, é o que está na lei. Então, nós temos, olhando de baixo para cima, RSC1, RSC2 e RSC3, né? Então, isso aqui também é uma característica da nossa lei, né? Da nossa carreira. Então, há uma equivalência do RSC, do processo de RSC, com a titulação acadêmica. Como é que isso é feito? Vamos olhar de novo de baixo para cima. A pessoa que tem graduação, o servidor que tem graduação, ele pode fazer o processo de RSC1, e aí ele precisa atender os critérios e os requisitos que foi estabelecido no regulamento da RSC, e ele vai receber a RT de especialista, né? Mas ele não precisa ter especialização? Nós estamos falando aqui de uma equivalência, tá? Então, ele não tem a especialização, mas ele faz o processo de RSC1, e esse processo de RSC1 é equivalente à RT de especialização. Então, ele passa a receber a RT de especialista, tá? Aí vamos para o RSC2. O que é que ele precisa? Se ele tiver a especialização mais o RSC2, ou seja, ele faz o processo de RSC2, ele vai, então, corresponder a RT de mestrado. E o último, ele tem mestrado, ele faz o processo de RSC3 e, com isso, ele recebe, então, a RT de doutorado. Tá? Então, a RSC, ela é uma equivalência ao
né, a titulação acadêmica, né? E no RSC é um processo de reconhecimento, né? Vejam que o próprio nome já diz isso, é reconhecimento de saberes e de competências, né, dos servidores, dos docentes, né? Isso é definido. O MEC criou um conselho permanente, né? A lei fala que o MEC, né, ia criar. Na verdade, esse conselho permanente hoje ele existe, né? Ele funciona. Então tem esse conselho permanente lá e as instituições elas regulamentaram, né? Então isso é regulamentado pelo Conselho Superior nas instituições. E aí esse processo, né? Esse RSC ele não pode ser usado para promoção na carreira. Lembra lá da promoção, que se você tiver o mestrado, um doutorado, você pode dar aquele pulo maior? O RSC não pode ser usado para aquilo, né? De forma nenhuma. O RSC pode pedir olha, a lei ela não estabelece nenhum impedimento, então a instituição eu teria que ver o regulamento das instituições, né? Mas eu acredito que pode ser pedido sim. Eu não fiz essa checagem com o documento do IFAC, né? Não sei se algum professor está aí e tem essa informação, mas a lei ela não tem nenhum impedimento, não, tá? Só que tem critérios para ser seguido. Aí tem que saber se quem está chegando tem esses critérios, né? Porque às vezes a pessoa não consegue atingir aquela pontuação que é estabelecida, tá bom? Bom, aí o outro ponto da lei é o regime de trabalho, né? Então nós temos dois regimes de trabalho que são considerados regulares, que é 40 horas, dedicação exclusiva, ou DE, como a gente chama, né? O professor DE, e o 20 horas, que é o tempo parcial. O concurso do IFAC está somente para DE, né? Então, 20 horas, a maioria das instituições quase não fazem, né? E aí tem um regime que é excepcionalidade, que é o 40 horas sem dedicação exclusiva. Esse regime, ele pode ser aprovado pelo Conselho Superior, né? E ele tem algumas características, que é a questão de área. Então, é contratar um profissional de uma área que é difícil você encontrar um professor DE, porque são profissionais liberais, são profissionais que acabam realmente ali não sendo atrativo para eles a dedicação exclusiva, mas isso são áreas que precisam ser avaliadas pelo Conselho Superior e regulamentado. Então, a instituição ela não pode simplesmente dizer, olha, eu vou contratar pedagogo com 40 horas sem DE. Não, ela tem que justificar isso e ela tem que avaliar isso. É porque não tem pesquisa na instituição que justifique a contratação dessa pessoa, não tem atividade de extensão, não tem curso superior, ele vai ser contratado para trabalhar só em licenciatura, vai ser contratado só para trabalhar com tecnologias, e aí não tem foco na pesquisa, enfim, né? Tem que ter uma justificativa, né, para a instituição, e aí é o Conselho Superior quem vai tomar essa decisão. Sobre o regime de trabalho dedicação exclusiva, qual é a diferença dele para o 40 horas sem dedicação exclusiva, né? O próprio nome já diz, né, gente? Dedicação exclusiva. Ele é impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada, exceto algumas situações que estão previstas em lei. E aí são atividades que não geram vínculo empregatício, né? Ele não pode ter outro vínculo empregatício sob nenhuma hipótese, tá? E aí as exceções estão estabelecidas no artigo 21. São muitas, eu não coloquei aqui, porque né, a apresentação não favorece, mas eu recomendo que vocês leiam o artigo 21 da lei. E, em síntese, eu tentei colocar aqui os grupos, né? São bolsas, então ele pode receber bolsas de pesquisa, de ensino, de extensão, ele pode ocupar cargos e funções, tanto na própria instituição como fora dela, aí tem critérios para isso. Ele pode receber direitos autorais, gratificação de encargos e encargos de cursos e concursos, né? Que é um pagamento ali que se recebe por atividades pontuais, e ele pode receber por algumas atividades eventuais, tá?
Algumas dessas precisam de autorização do Conselho Superior e há limite de horas para isso, né? Ele não pode, porque de fato não pode caracterizar nenhum tipo de vínculo empregatício, tá? E, né, já tá, destaquei aí, né, nada de vínculo empregatício. Ah, mas e se eu quiser ter um vínculo empregatício, né? Aí você precisa ou pedir alteração do seu regime de trabalho, né? Se você se arriscar, você pode ter problemas com o TCU e, consequentemente, com a instituição, né? Então, é importante ter cuidado com isso. E aí, como que pode ser feita a alteração de regime de trabalho? A lei traz algumas coisas. Pode ser solicitado pelo professor, então ele pode pedir para mudar o regime de trabalho dele, tanto de 20 horas para DE, como de DE para 20 horas. Isso precisa ser avaliado pela unidade dele, então é a unidade dele que vai dizer, olha, professor, eu preciso de você, dedicação exclusiva, ou não, olha, eu não preciso de você, dedicação exclusiva, então eu vou autorizar que você vá para 20 horas, ou enfim, o contrário, né? Mas a unidade precisa avaliar. No caso, a unidade aqui para nós é o campus, né? Isso também passa pela análise da CPPD, a gente vai falar sobre a CPPD, e no final é validada, né, autorizada ali pela autoridade máxima da instituição ou Conselho Superior, dependendo da situação, tá? Por exemplo, 40 horas sem DE precisa passar pelo Conselho Superior. Obrigatoriamente a lei estabelece, né? A gente viu ali que 40 horas é um regime de excepcionalidade, então precisa passar pelo Consul, tá? Pelo Conselho Superior. Professora, nem aqueles casos de vínculo empregatício com cargos de saúde, desde que não prejudique as 40 horas, ele não pode ser DE, tá? Não há exceção para ele ser médico, por exemplo, e ser dedicação exclusiva. Não pode, ele passa a ser 40 horas. Esse é o caso que caberia, Wesley, a excepcionalidade né, que a lei prevê. Então, eu não consigo ter um médico como DE, né? Então, eu faço contrato um médico como 40 horas, tá? Mas ele realmente não pode ter outro vínculo empregatício como DE, tá? E aí nós temos só um cuidado aí na questão do pedido de alteração de regime, que se esse professor tiver saído para se afastar, né, tivesse afastado para fazer graduação, pós-graduação, né, afastamento para mestrado, para doutorado, ele só pode pedir alteração de regime depois que ele cumpre prazo igual ao do afastamento. Então, se ele se afastar por 4 anos, ele só pode pedir mudança de regime depois dos 4 anos que ele voltou, porque ele cumpriu ali, né, os 4 anos, tá bom? Pagou o pedágio, né? Tranquilo, gente, até aqui. Agora, o outro ponto, né, que nós temos, que é o estágio probatório, né? Que é as boas-vindas dos novos servidores ao estágio probatório. Mas como é que acontece o estágio probatório? De acordo com a lei, o que é que a lei vai estabelecer? O estágio probatório ele é feito por uma comissão de avaliação de desempenho, que é criada, né, especificamente para isso, composta por docentes estáveis. Então, um professor em estágio probatório não pode compor, fazer essa avaliação de desempenho de outro professor em estágio probatório, né? É preciso garantir também representações da unidade acadêmica de exercício do docente avaliado, ou seja, tem que ter representantes do campus desse servidor e também do colegiado do curso no qual o docente ministra o maior número de aulas, né? Então, a gente tem uma diversidade de cursos muito grande. Então, tem professor que dá aula em 5, 6 cursos, né? Mas sempre vai ter aquele curso que ele vai ter uma afinidade maior, né? Que ele fica mais naquele curso, né? Que ele ministra um número de aulas maior. Então, essa representação também tem que estar nessa comissão, tá? Então, e aí, no estágio probatório, devem ser considerados 6 fatores. Esses fatores, eles precisam ser observados rigorosamente, né?
que é a adaptação do professor ao trabalho, ou seja, se o professor se adaptou à atividade docente, né, de ensino, pesquisa e extensão, então precisa considerar o cumprimento dos deveres e obrigações, e aí pautado pela ética profissional, né? E também a análise dos relatórios das atividades desenvolvidas por esse professor. Então, os professores, nós fazemos relatórios de atividades, nós fazemos plano de trabalho individual e fazemos o relatório individual de trabalho, né? Então, esses documentos, eles devem ser utilizados, aí são fatores, compõem esse conjunto de fatores. Além disso, é preciso considerar ainda a assiduidade, a disciplina, o desempenho didático-pedagógico, a capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Outro fator, a participação no programa de recepção de docentes instituído pela instituição e, por fim, a avaliação pelos discentes, né, pelos estudantes. Então, mostra aí o que é chamado de avaliação 360 graus, né, onde o professor é avaliado na sua, né, de forma integral ali no seu conjunto, tá? Bom, o outro, né, além disso, o estágio probatório, ele deve obedecer a esses dois critérios aí. Primeiro, o conhecimento por parte do avaliado do instrumento de avaliação e dos resultados de todos os relatórios emitidos pela Comissão de Avaliação de Desempenho, resguardando-se o direito ao contraditório. Então, o servidor ele não pode ser avaliado sem conhecer o que tá acontecendo, né, com a sua trajetória profissional. Ele precisa ter esse conhecimento. E a realização de reuniões de avaliação com a presença da maioria simples dos membros da comissão de avaliação. Então, vejam que a legislação ela vai trazer os critérios para esse processo de avaliação, né? Então, a gente precisa aí ter cuidado, né? E os professores precisam ter conhecimento, né, dessas questões também. Gente, a nossa live, assustadoramente, já está indo para 50 minutos. Então, claro que não, ainda falta um pouquinho, então provavelmente eu vou precisar voltar, tá bom? Então ela vai cair, por favor, fiquem, e aí eu volto, tá? Quando ela cair, tá? Então vamos seguir até ela cair. A gente já está terminando. E aí nós temos a CPPD. O que é a CPPD? É a Comissão Permanente de Pessoal Docente. Então essa comissão ela foi criada, ela já existia, né? E a lei consolidou, né? Que é uma comissão formada por professores, né? Para acompanhamento da política, né, de docente da instituição. Então, ela é eleita pelos pares, ou seja, somos nós, professores, que escolhemos, né, os membros dessa comissão. Tá? E ela tem como papel o assessoramento ao colegiado competente, que pode ser o Conselho Superior, né, o próprio colégio dirigente, enfim, ou o dirigente máximo da instituição, com a intenção de formular e acompanhar a execução da política de pessoal docente. Mas o que é isso? Né? Que política é essa? Ela vai acompanhar o dimensionamento da alocação de vagas docentes nas unidades acadêmicas, né? Então, quantos professores para cada unidade, né? Aqui tem um adendo, no caso da rede federal, o próprio Ministério da Educação já estabelece isso, né? Já diz quantos professores deve ter em cada campus, né? Ela também é consultada, né? Ou deve ser consultada em caso de contratação e admissão de professores efetivos e substitutos. Ela presta, né? Ela faz esse assessoramento na alteração do regime de trabalho docente, lembra lá, né? Dos critérios. Então, ela também dá parecer aqui nessa alteração. Na avaliação de desempenho para fins de progressão e promoção funcional, nos casos de solicitação de afastamento de docentes para aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado, e também para a liberação de professores para programa de cooperação com outras instituições universitárias ou, né, ou não. Então, vejam
que é basicamente ali algumas questões que ocorrem cotidianamente dentro da instituição que envolve o corpo docente. Então, essa comissão, que é uma comissão de professores, eleita por professores, também vai, né, emitir ali seu parecer. Ela não toma decisões, ela não é ela não é instância decisória, ela é instância de assessoramento, tá? Então ela vai emitir opinião, ela vai dar parecer, ela vai apontar alguma irregularidade ou vai, né, enfim, mas ela não é instância decisória, tá? O outro ponto, já caminhando para o finalzinho, gente, são os afastamentos, né? Que a lei também vai prever. Então, há a previsão de que nós podemos, como professores, nos afastarmos para pós-graduação estrito sensu ou pós-doutorado. Nesse caso aqui, independe do tempo de ocupação do cargo, tá? Então, nesse caso aqui, não precisa esperar final de estágio probatório, tá? Aqui, independentemente de ocupação do cargo, ele pode se afastar. Mas quem vai definir os critérios para esse afastamento, porque a demanda é grande, é a própria instituição que vai regulamentar isso, né? E também podemos ter afastamentos para colaboração com outra instituição, e aí tem um prazo máximo para isso, que é 4 anos, ou colaboração técnica, né, ao MEC, aí nesse caso, no máximo 1 ano. Agora, esses 2 casos, sim, somente após a aprovação do estágio probatório, e esse afastamento ele é vinculado a um projeto ou convênio. Por quê? Porque a atividade fim do professor, gente, é o ensino, né? É a sala de aula. Então, ele vai para esse tipo de atividade, ele acaba se desvinculando da sala de aula. E aí isso pode ser entendido como desvio de função. Então, ele tem que estar vinculado a um projeto ou convênio para poder, ser contemplado. Eu dei uma corrida para ver se a gente, né, fica aí nos 60 minutos, né? Perguntas. Vocês ficaram tão quietinhos? Minha câmera não voltou a funcionar. Eu vou deixar nessa tela. Perguntas, comentários, muita informação. Esse silêncio de vocês é o quê, gente? O que significa esse silêncio? Oi? Será que caiu? Ah, sim. Obrigada, Wesley. Obrigada pela pergunta. Sua pergunta foi ótima, né? Gente, então a gente chegou ao fim, né, da nossa conversa. Se vocês tiverem. Tentei, Wesley, obrigada. Não, mas com calma. Faça alguns rascunhos, né? E leiam com muita atenção a lei, gente. A lei realmente não ajuda. E deixa eu dar uma dica para vocês aqui, aproveitando a fala do Johnson, né? Quando vocês acessarem a lei lá no site do Planalto, vocês optem pela versão compilada, tá? Porque a versão compilada, ela vai limpar todas aquelas alterações, então o texto fica mais limpo para vocês verem, tá? Então, trabalhem com a versão compilada. E aí, realmente, é muita informação, essa questão da progressão das promoções realmente são complicadas, mas também, depois que, né, pega, vai bem facinho, tá bom? Essa dúvida sobre o cargo titular eu vou tirar, vou procurar alguém assim muito sabido sobre esse tema, porque assim, como aqui no IFAC a gente ainda não tem esse processo, assim, nunca aconteceu, agora que foi regulamentado, então acaba que eu não me debrucei sobre ele, né, assim, mais detidamente, mas eu vou fazer esse estudo e procurar compreender melhor isso perguntando para gente bem sabida, né? E esse material, quem tiver interesse, pode mandar um e-mail para mim, né?
o e-mail é igual o do o usuário aí do Instagram, né? Professora Lucilene 30 @gmail.com, né? Então vou botar aqui nos comentários. Vocês podem me mandar um e-mail que eu mando esse material aqui em PDF para vocês do jeitinho que eu apresentei aqui, tá bom? Então mandem que eu encaminho. E também vou abrir a caixinha de perguntas, vocês podem fazer as perguntas lá, inclusive sobre progressões, promoções, tá bom? Que a gente vai aí batendo um papo. E na próxima quinta, lembrando que é a nossa última live, que é sobre a LDB, tá? E aí com isso eu encerro esse ciclo de lives, né? E como vocês são candidatos à docência, deixa eu dar uma notícia em primeira mão. Eu vou trabalhar com alguns materiais para orientação para aula didática, tá? Aí é um pouco mais a minha área, né? Então, vou trabalhar um pouquinho para dar algumas orientações para a prova didática, né? Então, a gente pensar também alguma live com dicas, né, orientações de como planejar a aula para a prova didática. Tá bom? Vocês gostam dessa ideia aí, candidatos a professores? Gostam da ideia ansioso pela live da LDB? Eu estou pensando que não vamos precisar fazer mais de uma, porque ela é bem longa, né? Bacana. Se tiver gente, eu faço, tá bom? Se tiver gente, eu vou fazer essas orientações aí para as aulas de desempenho didático, tá bom? Eu não pretendo atuar nas bancas de avaliação, então vou pelo menos ajudar os candidatos aqui de fora, né? Gente, a gente já está chegando aí no final, né? O Instagram aqui, o StreamYard já está me avisando aí. Eu quero agradecer mais uma vez, que tem objetivo de didática, né? Sim. Eu só não vou ter tempo de preparar tanto material, mas aí por isso que eu foquei nas leis e na prova de desempenho didático, que eu acho que eu ajudo bastante aí todo mundo com esse tema, tá bom? Gente, muito obrigada pela presença de vocês e eu vou abrir a caixinha de perguntas amanhã. Perguntem, tá bom? Perguntem. O que eu puder responder, o que eu souber responder, eu respondo. O que eu não souber, eu vou atrás de gente que sabe mais e vou trazer a resposta para vocês, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigada e espero vocês na live de quinta e também espero as perguntinhas de vocês nas caixinhas, tá bom? Então, um grande abraço e boa noite para vocês.